Boa noite, gente. Estamos só esperando a galera entrar. Já já apresentamos o Hermes e começamos. Sejam Oi. bem-vindos, bem-vindas. Vocês me ouvem? Sim, Sim, ok. Estou à disposição, tá bom? beleza. Só esperando a galera entrar para a gente Sem começar. problema. Mais Tá uns bom. 2 minutinhos. Sem problema. Você poderia me adiantar como seria o formato? Eu estou assim um pouco perdido. Claro. Vai ser como? É bem livre, é aquilo que você preferir. A gente geralmente faz mais ou menos 1 hora, uns 40 minutos de exposição, se você quiser, para falar sobre o assunto, né? A maravilhosa graça de Deus. E aí depois a gente abre para perguntas. Mas fica a critério, tem gente que gosta já de começar com perguntas. E aí vai batendo um papo com a galera. Então é aquilo que você preferir. Tá bom. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, tanto aqueles que já participam com a gente de todo esse curso, que já está aí finalmente. Estamos juntos desde julho, nem parece, né? Essa pandemia eu já não sei mais de data, de mês, de nada. Tanto aqueles que estão conosco pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O Gito está chegando aí. Pois é, Carol, nós estamos nos programando para possivelmente termos uma segunda vez do curso, uma segunda edição. Se tudo der certo, faremos isso. Estamos empolgados.
Bom, gente, acredito que já temos 15 pessoas, 16 agora. Algumas pessoas ainda provavelmente se juntarão conosco, mas para que a gente possa iniciar, vou apresentar o Hermes. Não sei nem se precisa de apresentação, mas o Hermes, ele é psicólogo. O Gito fez uma grande lista aqui. Psicólogo, ativista, conferencista, autor. Inclusive, o livro dele, Intolerância Zero, é um dos livros maravilhosos que eu li na vida, um dos melhores. Bispo consagrado pela International Christian Communion, comunhão que reúne bispos de tradição anglicana, tem toda uma explicação. Idealizador do projeto social Eu Escolhi Amar, que atende várias comunidades carentes do Rio de Janeiro, entre elas a do Ex-Lixão, em Jardim Gramacho, onde cerca de 80 famílias são beneficiadas mensalmente com cestas básicas, roupas, calçados, brinquedos, material escolar. Além dos chamados choques de amor, o projeto também promove regularmente campanha de doação de sangue. No Dia dos Braços Estendidos, centenas de voluntários já compareceram no Memório ou na Santa Casa de Misericórdia para prestar solidariedade àqueles que necessitam de sangue para sobreviver. Nós mandamos esse cardzinho para vocês. E o Hermes vai falar para a gente sobre o amor vence, sobre a maravilhosa graça de Deus. Quero que todos fiquem muito bem à vontade, inclusive você, Hermes, obrigada por ter aceito o nosso convite, mais precisamente o convite do Gito, para estarmos juntos aqui. É um prazer muito grande ter você com a gente. Fica à vontade para ser como você quiser, qualquer coisa, estamos aqui. Olá, gente. Muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Gito, obrigado pelo convite. E falar de amor, para mim, é a coisa mais importante que há. É o assunto central do Evangelho. E eu gostaria de começar lendo uma passagem com vocês que vai servir de introdução para a nossa reflexão. Todos conhecem bem, né? Que é a chamada parábola do filho pródigo, que, na verdade, eu preferiria chamar parábola do pai pródigo ou do Deus pródigo. Está lá em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 em diante. Eu vou ler para vocês. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Guarde esse detalhe, que geralmente passa despercebido. Apenas um reclamou, reivindicou sua parte. Era como se dissesse: pô, pai, você não morre nunca. E eu não quero envelhecer, eu não quero desfrutar da minha parte na herança quando eu já não tiver condições físicas de gozar a vida. Eu quero aproveitá-la agora. E o pai, sem titubear, sem argumentar, reúne os 2 filhos e reparte por igual. Quer dizer, tanto o mais novo quanto o mais velho, que não fez qualquer reivindicação, receberam suas partes. Verso 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, isto é, de maneira pródiga, torrou o que tinha. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos, o que era, dentro da cultura judaica, inadmissível. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, eu gosto muito dessa expressão, porque é a única queda que nos coloca para cima, caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então você percebe que ele ensaiou o que ia dizer ao pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele não tinha a menor esperança de que pudesse gozar do status que ele gozava anteriormente. Ele queria pelo menos uma vaga de trabalho. Já não, verso 20, então levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. Quando a gente lê essas coisas, talvez não nos causem o mesmo impacto que causaram na audiência original de Jesus. Porque um pai judeu descer do seu pedestal de autoridade, se expor desta maneira, a ponto de sair correndo, abraçar, beijar um filho rebelde, um filho que, diga-se de passagem, praticamente desejou sua morte. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele disse exatamente o que havia ensaiado. O pai, porém, disse aos seus servos. Repare, nem deu tempo dele dizer todo o texto, tudo que ele decorou. O pai o interrompeu na metade do texto. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo, em algumas traduções, o bezerro cevado, isto é, aquele que estava sendo alimentado, engordado, para uma ocasião especial. Matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, repare, ele nem sequer o chama de meu irmão. Ele poderia ter dito, vindo, porém, este meu irmão, mas em vez disso, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas. Tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Anos atrás, gente, ainda na época do Orkut, vocês lembram do falecido Orkut? Eu era um dos mediadores de uma comunidade chamada Perguntas Cristãs Complicadas. Tinha 30 e poucas mil pessoas nessa comunidade. E eu sempre lançava ali alguma pergunta. E me ocorreu uma que mexeu com os escrúpulos de muita gente. Eu perguntei:
se no final Deus resolve salvar geral, se Deus resolve escancarar a porta do céu e dizer, liberou, entrem. E aí? E eu me deparei, gente, com as reações mais absurdas. Algumas pessoas diziam, não seria justo. Não seria justo porque, imagine, eu renunciei a tanta coisa para seguir a Cristo, para me submeter à sua vontade. E agora, no final das contas, aquele que não fez as mesmas renúncias que eu, não buscou santificar-se tanto quanto eu, não viveu em obediência como eu, agora vai gozar do mesmo destino? Eu não aceitaria. Ah, não. Isso seria uma grande injustiça da parte de Deus. Eu diria que mais de 90% das respostas foram mais ou menos dentro deste espírito. Eu esperei que a maioria se manifestasse e, no final, eu usei justamente esta parábola. Eu disse, vocês estão reagindo exatamente como o irmão mais velho do filho pródigo. As pessoas ainda não entenderam a graça. Gente, a graça não é justa. Porque se Deus resolvesse agir com justiça, você sabe o que cada um de nós mereceria? Por mais que você seja uma pessoa abnegada, que se dedique, que busque viver uma vida de santidade, você acha mesmo que isso te faz merecedor de alguma coisa? A salvação oferecida em Jesus é graça pura. Não há adendos a serem feitos. Não há nenhum acréscimo. Deus não entra com 50% esperando que a gente complete os outros 50%. Não, ele entra com tudo, porque nós não temos com que entrar. Nós perdemos tudo. Hoje fala-se de uma graça descaracterizada, de uma graça que abona a alguns enquanto desabona a outros. Que graça é essa? A graça revelada em Jesus tem como base única e exclusivamente o fato de Deus ser amor. Amor não é algo que Deus sinta, é algo que Deus é. Deus é amor. E mais, Paulo diz que ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Por isso ele diz ainda que sejamos infiéis. Ele segue sendo fiel. Amor não é meramente um atributo, como é a justiça. A justiça é um atributo divino. E há vários atributos que são inerentes ao seu caráter. E também os chamados atributos de poder, onipotência, onipresença, onisciência. Amor é o que Deus é. E o amor tem a última palavra. Tiago, que era tão radical, que fala inclusive sobre a fé sem obras, parece até contrastar ali com Paulo. Ele chega e diz, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não fui eu quem disse isso. Está na Bíblia. Mas nós preferimos um Deus em que o juízo prevaleça sobre a misericórdia. Nós queremos ser alvos desta misericórdia, mas a sonegamos a outros, porque não fizeram por onde. Pois eu lhe pergunto, e se Deus resolve
no final, nos últimos minutos do tempo regulamentar da história, salvar geral. Você se oporia a isso? Você se colocaria do lado de fora da festa? Encruzaria os braços, faria beicinho e diria, nessa festa aí eu não entro, porque Deus não está sendo justo? Vamos examinar um pouquinho mais esta parábola. Você sabe por que o irmão mais velho ficou tão indignado? Não foi por causa do bezerro gordo, não. Aquilo ali foi só a justificativa, foi só, quando muito, a gota d'água. Você lembra que eu disse logo no início que foi o filho que reivindicou a sua parte, mas ambos receberam igualmente? Você sabe o que isso significa? Que a partir dali o pai já não tinha nada. Por isso que eu digo que pródigo na história é o pai. O pai abriu mão de tudo. Dividiu igualmente entre os dois, sem considerar mérito nem demérito. Não deu mais para um do que para o outro. Já começa aí, porque dentro da cultura judaica era o primogênito que tinha direito à maior parte. Quer dizer, provavelmente o descontentamento do filho mais velho começou lá atrás. Como assim? Como assim? Dividir igualmente? Eu sou o primogênito, caramba! Mas o pai dividiu. O irmão mais velho ficou na dele, não argumentou, mas usufruiu do que recebeu. Não desperdiçou como o mais novo. Não gastou na farra com prostitutas, com bebidas, com festas, mas usufruiu, desfrutou. Agora, quando chega o irmão mais novo e é recebido com festa, você já parou para pensar quem estava bancando aquela festa? O pai disse ao filho mais velho, o que eu tenho é teu. Quer dizer, o pai já não tinha nada. Se o outro gastou a sua parte, então só restou a parte do filho mais velho. Então quem bancava a festa? Como é que ele poderia aceitar isso? Isso, sob a ótica da justiça humana, é absolutamente injusto. Isso é graça. Será que hoje os cristãos não estão agindo exatamente como o filho mais velho? É claro que, quando Jesus contou esta parábola, o que ele tinha em mente eram os judeus e os gentios. Os judeus seriam este irmão mais velho. Os gentios seriam o irmão mais novo da parábola. Jesus estava pavimentando o caminho, preparando os judeus para acolherem os gentios, que mais tarde ingressariam na fé. Mas esta parábola pode ser aplicada de maneira perfeita no que nós estamos vendo hoje. Parece que nós estamos recapitulando a história dos judeus. O irmão mais velho hoje somos nós, que queremos receber de Deus um tratamento especial porque nos julgamos melhores do que aqueles que estão lá fora. Nós nos referimos como eles. Eles lá, nós cá. Isso também me remete a outra parábola, que é a do fariseu e do publicano. Ambos foram para o templo orar, lembra disso?
E Jesus diz que o fariseu dizia: ó Deus, graças te dou. Olha que lindo. Graças te dou porque eu não sou como aquele ali, ó, aquele cara de pau. Nem sei o que ele está fazendo aqui. Eu, diferente dele, eu sou fiel. Eu dou os meus dízimos, pago os meus votos, estou sempre no templo. O outro, o publicano, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. É como se ele dissesse: meu colega ali tem razão. Eu não valho a pena. Eu sou um pecador. Jesus diz que este desceu justificado. Há coisas sobre as quais é difícil dogmatizar. Nós não temos acesso à mente de Deus como gostaríamos de ter, a não ser aquilo que o Espírito Santo revela. Mas eu sou capaz de apostar de que quando chegarmos ao juízo, ao último dia, e ouvirmos dos lábios do Supremo Juiz a sentença, nós teremos grandes surpresas. Nós vamos ter muitas surpresas. Porque Deus tem liberdade para agir com graça com quem Ele quiser. Gente, Deus não é propriedade da igreja. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, mas Ele não é propriedade exclusiva nossa. Ele é Deus de todos os povos. Ele é Deus de todas as nações. Ele se revelou a nós de maneira muito especial, mas Ele também tem se revelado de maneiras peculiares em cada cultura, em cada tradição. Não há uma única tradição dentre as culturas humanas onde não haja um rastro da graça de Deus. O pai ainda se deu o trabalho de sair, ir ao encontro do filho mais velho, para persuadi-lo a entrar. Parece que nós estamos chegando hoje a um ponto em que precisamos evangelizar os crentes. Precisamos pregar o evangelho para aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Porque eles não estão percebendo o agir de Deus na história. Eles querem confinar Deus dentro de um perímetro eclesiástico ou dentro de uma dogmática, de uma teologia qualquer. Deus não cabe. Deus não cabe. Eu costumo dizer que o Deus revelado em Jesus não é homofóbico, como muita gente imagina, não é xenófobo, mas ele é claustrofóbico. Ele não cabe em mentes estreitas. Ele não se sente à vontade em mentes hermeticamente fechadas. É por isso que o chamado do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Até esta palavra recebeu uma conotação diferente. A religião conseguiu deturpá-la. Para a maioria, arrependimento significa remorso, sentir pesar pelo que fez. Você encontra esse tipo de arrependimento no filho pródigo? Em algum momento ele considera, puxa, magoei meu pai. Não, se ele não estivesse passando pelo que passou, se ele não estivesse no momento de privação, desejando comer até comida de porcos, ele nem teria voltado para casa. O arrependimento proclamado pelo Evangelho é metanoia. Metanoia é uma palavrinha grega que significa literalmente expansão da mente, expansão da consciência.
A consciência tem que se expandir de tal maneira que consiga abraçar o mundo inteiro. Onde cabe Deus, cabe todo mundo. Ninguém precisa ficar fora. Nós não temos um monopólio, queridos. Não há por que nos arrogarmos, nos ensoberbecermos, nos acharmos donos da verdade. A gente precisa descer do pedestal e olhar as pessoas com um olhar de amor. Ainda que esta festa tenha que ser bancada por nós. Ainda que nossos atos de justiça, nossas boas obras, apesar de não nos garantir nada diante de Deus, porque a salvação é pela graça, mas elas podem se constituir na maneira permitida por Deus para bancar uma festa. A festa da reconciliação universal. Particularmente, eu faço uma distinção entre a salvação e a chamada reconciliação universal. Ambas são encontradas nas Escrituras Sagradas. Mas a salvação diz respeito à existência. Todo aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo, é redimido. Isso é a salvação. É você chegar no final com a consciência de que sua vida não foi desperdiçada. Que você aproveitou a vida da melhor maneira. Como? Glorificando a Deus através do serviço que você presta ao próximo e reconhecendo a Jesus como sendo o seu parâmetro. Mas para além da salvação, para além da existência, está a essência. Lá em Eclesiastes, por exemplo, nós lemos que ao morrermos, o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Para onde mais voltaria se não para Deus? Se Deus é a fonte, se Deus é a origem. Reconciliação universal significa que, depois do tempo regulamentar, encerrado o jogo, não importa o placar, todos serão reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. O que a Bíblia chama de embaixo da terra? Aquelas regiões geralmente chamadas como inferno. Onde quer que haja uma consciência, esta consciência reconhecerá a Jesus Cristo. Esta tem sido a minha esperança. Agora imagine você se for verdade o que tem sido ensinado, da maneira como tem sido ensinado, que enquanto alguns, a minoria, vai estar transitando em ruas de ouro, na Jerusalém celeste, gozando da presença imediata de Deus, numa vida regalada, eterna. Enquanto isso, pessoas a quem eu e você amamos, inclusive algumas com quem temos vínculos de parentesco, estarão sendo torturadas eternamente nas masmorras do inferno. Você acha mesmo que isso combina com um Deus de amor? É isso que significa o amor vencerá? Eu, particularmente, não me sentiria nada confortável. Não me faria bem
saber que alguém que eu amo estará sendo torturado por toda a eternidade. Aí sabe como a teologia resolve isso? Inventando uma amnésia. Mas a presença de Deus vai ser tão maravilhosa que a gente nem vai lembrar que alguém que a gente amou aqui na terra vai estar queimando no inferno. Isso vai diminuir a dor de quem vai estar queimando no inferno? Percebe o egoísmo por trás desse discurso? Isso lembra até uma canção do Roberto Carlos, da época da Jovem Guarda. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Se eu acredito no inferno, acredito sim. Só não acredito que ele tenha a palavra final. Só não acredito numa masmorra eterna, num Deus torturador. Nisso não. Num brilhante ultra celestial. Você sabe o que a minha Bíblia diz? No livro de Salmos, a ira de Deus dura um só momento, mas o seu amor dura para sempre. Parece que a nossa teologia inverteu isso. A gente fala de, a porta da graça vai se fechar. Quer dizer, o amor de Deus tem prazo de validade. É até o arrebatamento. Acabou o arrebatamento, já era. Meu Deus, quanta tolice. Mas a ira de Deus, esta dura para sempre. Enquanto houver céu, haverá inferno, torrando as almas. Gente, pelo amor de Deus, Deus não é sádico. A ira de Deus é que dura um momento. Agora, um momento no inferno, meu Deus, deve ser algo dantesco. Mas o amor de Deus, este dura para sempre. Portanto, hoje, quando eu anuncio o Evangelho, eu não o faço movido por desespero, achando que se aquela pessoa que me ouve não se converter, ela vai passar a eternidade torrando no inferno. Não. Eu anuncio o Evangelho porque eu desejo que aquela vida não seja desperdiçada. Inferno, Jesus usa uma palavra, Geena, e que é traduzida como inferno nos evangelhos, mas Geena era o nome que se dava ao lixão de Jerusalém. Jesus está falando que o inferno é uma vida desperdiçada, é uma existência jogada no lixo. Eu não quero que ninguém desperdice a sua existência. Mas eu tenho certeza que ainda que sua existência seja desperdiçada, sua essência será reconciliada com Deus. Bem, gente, eu acho que já me alonguei demais. Eu quero dar a vocês aí a oportunidade de expor suas dúvidas. Deus abençoe vocês e obrigado por me ouvirem. Oi, gente, boa noite. Oi, Hermes, tudo bem, mano? Ô, Gito! Gostei da camiseta, cara. É uma banda gospel que eu gosto muito da década de 90. Só louvores. Gente, eu quero... Só worship. Só worship, igualzinho que é hoje, com 4 notas só, e repete muitas vezes. Só que grita mais, né? Lá eles gritavam mais. Gente, eu quero pedir perdão a vocês e a você, Hermes, porque um pouquinho antes da aula eu fui buscar um quibe mineiro que tinha aqui perto de casa, que encomenda para a família, né? E aí eu cheguei um pouquinho atrasado com o quibe, e aí, enquanto você estava falando, eu deixei a câmera escondida aqui, porque eu estava comendo o quibe, né? Porque eu pensei, não, por um lado, eu estava com vontade de ficar comendo na frente de todo mundo para causar uma inveja, né? Mas pensei, não,
Depois, isso aí pode ser uma das poucas coisas que vão fazer eu ficar na eternidade torrando lá, porque isso é um pecado gravíssimo, né? Comer quibe com o pessoal vendo. Mas é isso, gente. Então eu quero confessar o pecado, que estava comendo quibe aqui, escondido de vocês. Eu te Mas olha só, absolvo gente. dessa culpa. Amém. Agora pronto. Então tá tranquilo. Gente, olha só, queria que nós abríssemos para conversar, né? Você pode ligar a sua câmera e fazer a sua pergunta ou escrever no chat aqui que a Lili, que é a nossa porta-voz, ou a Bela ou eu, um de nós a gente lê. Quando eu estou na parada, eu sempre confundo aqui, que eu tenho TDAH, Y, um monte de coisa, né? Então, mas as meninas me ajudam aqui a fazer as perguntinhas do chat, beleza? E a gente pode começar aí trocando essa ideia, fique bem à vontade. Ó, o Zilão já escreveu que se fizer apelo, ele levanta a mão. Maravilha, eu peguei um pouquinho da aula e entrei no ponto de Deus falar comigo. Gratidão. Que legal. O Hermes, o que eu penso em relação à graça de Deus é que ela é um escândalo para quem vem por meio da religiosidade, né? Quem vem muitas vezes de uma teologia fechadinha nos seus quadradinhos, né? Sistematizada para responder a si mesma, né? Para não errar, ou de alguma denominação de fé ultra-ortodoxa, né? Como foi o meu caso também. Eu confesso que a graça teve que me escandalizar, né? Eu acho que ela é capaz de escandalizar os religiosos, né? Porque você fala, né? Deus está de sacanagem com esse perdão aí. É a lógica, né? A nossa lógica é do irmão mais velho mesmo. E eu acho que quase sempre a gente tem muita crise com a graça por causa disso, que a gente fica buscando, né, nos nossos méritos, né? Ou no nosso processo religioso de frequentar a igreja, de não pecar, né? A gente tem essa ideia de que, ó, não vou pecar que vai estar tranquilo, né? E aí o grande desafio para nós em relação à graça de Deus seria a gente desconverter-se da religião, né? A gente ter, de certo modo, um esvaziamento dessa caixa que ela só pode ser expandida a partir do momento que a religião cai fora, né? Que os nossos dogmas vão... Gito, você acabou de usar uma palavra que eu vou te pedir licença para me apropriar dela. Claro. Vou até patentear. Opa, beleza. Porque a gente fala muito de desconstrução, né? A gente tem que desconstruir e tal. Eu vou começar a pregar desconversão. Uhum. Porque o pessoal está precisando desconverter mesmo. A gente foi convertido a uma coisa, né? É uma conversão tão mequetrefe que nós nos tornamos pessoas piores do que éramos. Tem alguma coisa errada, cara. Exatamente. Ontem, eu assisti ontem a um vídeo, cheguei a publicar nas minhas redes sociais, do Papa se ajoelhando aos pés de líderes sudaneses para beijá-los. Uhum. Cara, se você ler as manifestações dos cristãos cidadãos de bem, dizendo que como é que pode esse Papa filho da... se ajoelhar e beijar os pés desses assassinos de cristãos. Nossa, cara. Papa comunista. Mas eram impropérios assim terríveis. E eu digo, cara, essa galera precisa desconverter. Porque converteu tudo errado. Evangelho não é isso, gente. Ô Hermes, e tem uns casos, né? Eu tenho um amigo aqui que há uns 15 dias ele converteu. Eu tô chateado porque ele era legal pra caramba. E ele já tá com sinais de chatice já, sabe? Quando você já percebe assim, ó, né? Igual gripe, que você sente que tá uma coisinha aqui, outra ali. Ele já veio com uns 3 versículos prontos e dá licença aqui que eu tenho que meditar. Eu já falei, nossa, mano, ficou chato, né? Porque isso foge completamente dele, né? Isso não é ele, né, cara? É uma construção. Daqui a pouco tá ouvindo só gospel. Só
Só gospel e um versículo para cada frase, né, mano? Meu Deus. E, cara, infelizmente hoje, embora isso possa ser piada, né? É verdade, cara. A gente vê algumas conversões a uma igreja, né? Ou a uma proposta de fé que tira o cara completamente dele mesmo, né? Tira a liberdade de ser, né? E inculca nele um evangelho, não dá nem para chamar de evangelho, uma religião mesquinha, né? Em que a gente é melhor, que tem que ser mim para poder fazer tal coisa, que eu sou abençoado e você não. E a graça para esses caras, ela é o pior dos demônios, mano, porque Sim. Deus bondoso para um cara que precisa, né, se chicotear, mesmo que seja né, psicologicamente. Isso é difícil. Então, acho que o caminho para o evangelho é uma desconversão total da religião, né? Se tornar ateu desse Deus evangélico brasileiro, né, mano? É Importado. verdade. É verdade. Ontem, por exemplo, eu postei algo sobre machismo, né? Jesus não era machão. E hoje, inclusive, eu estou subindo um vídeo, já deve estar no ar a essa hora, onde eu falo sobre masculinidade tóxica, que agora a onda é machonaria, né? Ser crente machão, tal. Aí teve um cara que postou lá um comentário dizendo que nada, cara, se Jesus viesse hoje, ele seria tipo um Rambo. Falei, oi? Jesus Rambo? Cara, da onde essa turma tira isso? Isso é doença, cara. Isso absolutamente não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Jesus era chorão, né, Hermes? Jesus era um cara esquisito, né? Que ele tinha uns sentimentalismos, né, entre aspas, muito estranhos, né? Porque eu sempre penso nisso. Ele vai ressuscitar Lázaro, certo? Ele fala para os discípulos, gente, tá tudo, ele vai morrer, tá tranquilo, faz parte do plano. Ele tá tudo na paz. E aí, quando ele chega lá, ele dá crise de choro. Se sou eu, mano, que vou ressuscitar alguém, eu levo rojão, faço um regaço. É claro, mano. Agora imagina você diante do milagre. Aí fala, o Lázaro morreu, ele morreu. Você entende como que Jesus consegue se compadecer da dor, né, de uma família, da morte, das angústias diante da morte? Rambo. Um Rambo, mano, não se compadece não, ele mata o resto do velório, né, cara? Jesus, ele chora, né, cara? Você Chora sabe que Deus, ele sabe? tinha 2 discípulos que foram apelidados de filhos do trovão. Uhum. Pelo apelido que Jesus deu a eles, você imagina como é que esses caras eram. Os caras deveriam ser tudo bombados e, sabe, falar todo aquele repertório de religiosidade, mas uma religiosidade mesquinha, mórbida. E quando eles chegam numa aldeia samaritana, que Jesus é rechaçado, os caras me vêm com essa aí. Aí, Senhor, vamos passar ripa aí nessa galera. Quer que a gente ore? Vai cair fogo do céu, igual Elias fez. Vai acabar com essa galera toda. E Jesus diz, cara, vocês não entenderam nada? De que espírito vocês são, cara? Eu não vim matar ninguém, não vim destruir, não, eu vim salvar. A transformação que esses caras vivem, esses caras tiveram que passar por um processo de desconversão. Tanto que, a partir dali, João muda drasticamente. João, que era filho do trovão, passa a referir-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. É ou não é fofinho? É fofinho. E ainda colocava a cabeça no peito de Jesus, cara. E, cara, ele escreve um livro que é do começo ao fim, falando assim, ó, gente, tem que amar, hein? Aí ele parece redundante, porque ele fica assim, ó, papai ame a esposa, que ama o filhinho ama o papai, né? É um negócio bem assim, né? Tipo assim, ó, patrão ame os seus empregados ame... Vamos amar geral, né? Virou um ripão do amor, né, cara? E o cara que queria pôr fogo na Samaria, né? O cara ficou ao estilo Bob Marley, mano. É, velho, ele ficou só no amor, só love, mano, de um lado pro outro aí. Coisa boa, verdade. cara.
Ó, eu acho que a Lili tem uma pergunta que ela estava dando bronca aqui em mim, no particular aqui, que eu não paro de falar. Vai, Lili. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, Hermes, obrigado pelas palavras, foram incríveis. Eu tenho ouvindo você falar sobre graça, né, e sobre a questão do amor vencerá, eu quero puxar a discussão para uma outra questão que para mim é extremamente complexa, mas quem sabe você não ajuda e não me dá uma luz. Como que você acha que o amor vencerá? As estruturas, né? Você falou muito a nível de questão pessoal, né? Tipo, né? Da humanidade, do ser humano. E aí, só exemplificando, só para, né, uma notícia recente, por exemplo, eu quero, e aí eu não sei se todo mundo sabe, mas eu quero, por exemplo, que o Robinho, que ele seja reconciliado. Mas eu quero, por exemplo, que ele pague os 9 anos pelos quais ele foi condenado por um estupro coletivo. Então, a minha questão é, tipo assim, como que estruturalmente o amor vencerá? Como que a gente vai derrubar essas estruturas, algumas das quais você até mencionou, né? Tipo o machismo, o racismo, né? A xenofobia, enfim, essas estruturas sociais que a gente tem que são tão que são e estão tão bem estruturadas, né? Tão firmes. Essa é a minha questão. Lili, né? Seu nome? Ô, Lili, ok. Uma vez perguntaram ao Mahatma Gandhi, que foi aquele grande pacifista que trabalhou pela libertação da Índia, né, do Império Britânico, em que ele se inspirava para toda aquela campanha de independência sem violência, sem derramamento de sangue. E ele disse, eu me inspiro no Sermão da Montanha. Aí perguntaram, mas você não é cristão, você é hinduísta. Como é que você se inspira num texto cristão? E ele disse, mas eu não tenho problema com o Cristo, eu amo o Cristo, mas eu detesto o cristianismo, porque o cristianismo se desviou totalmente da proposta do Cristo. Ele chegou a dizer que se houvesse um incêndio que queimasse todos os livros e bibliotecas do mundo e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. Nesse Sermão da Montanha, que você encontra lá as bem-aventuranças, que para mim Jesus está lançando os alicerces de uma nova humanidade, de uma civilização pautada no amor. Dentre as bem-aventuranças, há duas que se destacam para mim e que vão nos oferecer esse equilíbrio. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É por isso que eu quero, como você acaba de dizer, que todos sejam reconciliados, inclusive o Robinho. Não quero que ninguém fique fora da festa. Só que ele não disse só isso, ele também disse no mesmo sermão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas a justiça preconizada no Evangelho não é um revanchismo, é uma justiça que brota do amor. É por eu amar é que eu exijo que seja feita justiça. Uma justiça que seja, primeiramente, distributiva, para então ser retributiva. A gente, às vezes, foca muito na questão retributiva, né? O cara fez, o cara tem que pagar. É verdade. A justiça tem esse aspecto retributivo, mas a gente se esquece do aspecto distributivo da justiça. Por que há tanta violência no mundo? Por que homens ganham mais do que as mulheres? Alguma coisa está errada. Por que o homossexual não tem os seus direitos assegurados? Pelo simples fato de ser homossexual? Isso torna pior do que um heterossexual? Por que negros sofrem tanta discriminação? Quer dizer, o amor é que vai fazer com que eu queira justiça, mas não é labutar ou lutar em causa própria, é lutar pela causa do outro. Tem uma coisa muito interessante sobre Jesus. Lá em Apocalipse, você encontra Jesus apresentado como cordeiro e Jesus apresentado como leão. Interessante, porque são figuras aparentemente antagônicas, porque o cordeiro é manso, o leão é feroz.
Alguns teólogos vão dizer que Jesus, no seu primeiro advento, veio como cordeiro, mansinho, porque precisava morrer na cruz, mas que quando vier novamente, ele virá como leão, esbravejando e coisa e tal. Eu, particularmente, não creio assim. Eu creio que Jesus é para sempre, como diz lá em Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não é cordeiro hoje, que em algum momento vai sofrer um upgrade e vai se tornar leão. Não. Ele é leão e cordeiro hoje. Mas o que significa isso? Jesus é cordeiro quando o que está em jogo é a sua própria causa, isto é, você nunca vai encontrar Jesus saindo em defesa própria. Ele foi acusado de tudo que você puder imaginar e ele foi mudo. Ele não abriu a boca para se defender, nem diante das autoridades que o crucificaram. Quando ele entra na casa do fariseu e entra aquela mulher, uma prostituta, que ganhava vida daquela maneira, derrama sobre ele um perfume que lhe custou 1 ano de prostituição. Aquele fariseu começa a julgar aquela mulher e, ao mesmo tempo, a julgar Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ele não aceitaria essa oferta, mesmo porque a lei de Moisés diz que não se podia receber oferta vindo da prostituição. Jesus não abre a boca para se defender, mas abre a boca para defender aquela mulher. E para dizer àquele fariseu, eu cheguei na tua casa, você não me deu um beijo, como geralmente se faz, como sinal de boas-vindas. Essa mulher, desde que chegou aqui, não parou de beijar meus pés. Eu cheguei na tua casa, você não mandou ninguém lavar meus pés, como geralmente a etiqueta da época exigia. Esta mulher está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Então, Jesus é cordeiro em defesa própria, mas é leão em defesa do outro. Aonde é que eu quero chegar com isso, Lili? O papel da igreja é a transformação do mundo. Mas a igreja vai amorizar o mundo, isto é, encher o mundo de amor, quando ela deixar de viver em função de si mesma para defender a causa do outro. Você vê uma marcha para Jesus, onde os crentes saem nas ruas gritando, Jesus é rei, Jesus é rei. Isso muda o quê? Eu queria os crentes saindo às ruas para defender o direito dos pobres, dos marginalizados. Eu queria os crentes denunciando o racismo, a misoginia. Eu queria ver os crentes denunciando a homofobia, em vez de engrossar o coro da homofobia com um discurso absolutamente anacrônico. Então, se nós queremos mudar as estruturas, nós precisamos mudar, primeiramente, a nossa postura. O nosso discurso não pode ratificar o que está aí. Pelo contrário, o nosso discurso tem que confrontar o que está aí. Como disse Jesus na oração do Pai Nosso, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Ok? Obrigado pela pergunta, Lili. O Hermes, agora quem perguntou foi o Will, e ele escreveu aqui, ó. Quando nós falamos de graça, a gente que está de um lado mais progressista, nós sempre falamos dos religiosos que negam a graça. Mas você acredita que devemos colocar a graça em prática e tentar um diálogo com os mais conservadores? Ou não há como ter comunicação? Cara, não, eu entendo o que ele quer dizer, mas, sinceramente, de todo o meu coração, eu já milito nisso há tantos anos, e tem hora que me bate um desespero e uma sensação de que é perda de tempo. Eu digo isso, eu tiro por Paulo. Pô, desde o início, Paulo sabia que Deus o enviaria aos gentios, mas ele insistiu com os judeus. Quando ele se separou de Barnabé, mais uma vez ele disse, não, eu vou para os gentios. E continuou indo para as sinagogas. Cada cidade que ele ia, lá estava Paulo na sinagoga, até em Atenas. Até que chega o último capítulo de Atos, que ele diz, quer saber? Chega, já deu no saco. Ele está preso em Roma, prisão domiciliar, recebe lá uns caras,
que vem arguí-lo, querer saber que evangelho, que doutrina era aquela. Ele explica com o maior carinho, os caras discutem, faz uma algazarra, ele diz, vai tudo plantar batata, que a partir de agora eu vou focar nos gentios. Só que aí, meu irmão, ele já estava preso, dali ele foi direto para a guilhotina. Quer dizer, cara, se ele tivesse tomado essa decisão e tornado essa decisão efetiva lá no início, ele teria perdido menos tempo com os judeus, se dedicado mais aos de fora. Então, eu digo isso porque quantas vezes eu tenho insistido com esses nossos irmãos e o que eu recebo é só pedrada. Eu sou falso profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. E tem hora que cansa. Tem hora que cansa. É muito melhor você pegar toda essa energia e gastá-la levando o evangelho para aquele que não tem o ranço. Sabe, a pessoa abre o coração de tal maneira. Agora, os mais ferrenhos, os mais fundamentalistas, eu não vou dizer que seja impossível, mesmo porque eu já estive desse lado e Deus teve uma paciência comigo terrível. Mas não é fácil. É complicado pra caramba. É verdade, Deus me livre. Deus me livre não, né? Mas é complicado mesmo, cara, o Hermes. E o Will, né? O Will que perguntou. Eu também tento dialogar aqui porque eu sou desobediente, cara, ao bom senso. Porque, cara de Deus, já era para eu ter me esfolado muito menos. Hermes, nunca tomei pedrada de um ateu ou de alguém que viva na contramão total do que eu tenho como experiência de fé. Nunca. Mas dos irmãozinhos que pensam igualzinho, que, aliás, pensam igualzinho não, né? Que tem a mesma base teológica. Você tá louco. Toda semana eu oro falando, Senhor, agora eu vou, hein? Agora eu vou desistir desse povo enjoado. Aí estou eu lá de novo, lá. Você quer ver um exemplo, Gito? Você quer ver um exemplo? Eu estou sendo seguido pela Xuxa no Instagram. E vira e mexe, ela comenta nos meus posts. Vai lá e diz que elogia a palavra e tal. E às vezes ela puxa papo comigo pelo DM, né? Ela está fascinada, ela está tocada com o evangelho. Você acredita que tem irmãozinhos que quando encontram um comentário dela em um post meu, entram detonando, jogando na cara dela aquele tal filme que ela fez lá atrás e que não sei o que ela... Cara, você sabe que o diabo perdeu o emprego, né? Porque ele era o nosso acusador, que acusava diante de Deus dia e noite. Não é mais. Adivinha quem é que ocupou a vaga, cara? Os crentes, cara. Agora eu entendo o que Paulo quis dizer com um mensageiro de Satanás que vem esbofetear. Esbofetear é jogar na cara. O espinho na carne de Paulo era uma crentaiada que achava que ele era X9, que ele não tinha se convertido coisa nenhuma, que ele estava armando e ficava jogando isso na cara dele o tempo todo. E ele orou, pediu, Senhor, tira esse espinho da minha carne, a minha graça te basta. E é o que eu tenho ouvido de Deus o tempo todo, cara. É só a graça, bicho. Cara, e eu faço um lance comigo assim, quando vem um comentário desses horrorosos, né? Eu saio, vou andar de bicicleta, eu falo, não, tá tranquilo, não vou responder isso não, tá na paz. Eu passo 4, 5 dias na paz de Deus. No sexto dia eu vou lá e escrevo, irmão, não sei o quê. Cara, meu Deus do céu, eu sou muito teimoso. E é terrível, porque eu entendi, como o Will perguntou, né? Esses caras, o Hermes, eles já não querem dialogar, cara. É como o mestre da lei na parábola do bom samaritano, ele quer encher o saco, né? Ele fica perguntando ali. Aí Jesus fala, peraí, irmão, deixa eu te contar uma história aqui pra você calar a boca um pouco, fica quieto. Porque não é possível, cara, né? Eles não querem saber, né? Igual o mestre da lei não queria saber. Quem é meu próximo? Você acha que o cara não sabe, mano? Ele tava ali só para encher o saco, né? Então, pelo amor de Deus, cara, é difícil demais. E a gente está lidando com essa época, né, Hermes, da tecnologia, que faz com que todo mundo seja especialista em tudo, né? Então, nós temos médicos, astronautas, teólogos, todo mundo falando sobre tudo, né, cara?
E isso é terrível para quando entra a questão da moralidade, né? Porque aí tem gente que conecta nas redes e aí chove já um batalhão de irmãozinhos dizendo como que essa pessoa tem que ser. E em nome de Jesus, né, mano? Que o que queima é isso. É como diz aquele ditado, né? Jesus é gente boa, o que ferra são os discípulos dele. É o clubinho, né? Agora, por outro lado, Gito, eu tenho tido algumas experiências muito legais. Não faz muito tempo, alguém entrou numa rede social minha me detonando, falando um monte de bobagem para todo mundo ouvir. E quem me segue sabe que eu respondo com o maior carinho, sabe? Com elegância, não distrato. Estou vendo que a pessoa está me distratando e eu insisto em tratá-la com dignidade. Aí foi uma outra e escreveu por DM no Instagram, me arrebentando, cara. Falso profeta do diabo, tudo. Cara, essa eu peguei, printei e botei para todo mundo ver. Inclusive a resposta que eu dei a ela, que também foi uma resposta com muito carinho. No outro dia, as duas me procuraram pedindo perdão. A que colocou por DM, me procurou por DM, disse, me perdoa, eu estou vendo que não é nada disso e tal, a maneira como o senhor me tratou, tal. A outra, que botou escrachado, aí me procurou em inbox, né? Deveria ter procurado lá, na timeline, mas inbox, me perdoa, eu me exacerbei, agora eu vejo que você é um homem de Deus. Então, eu não perco a esperança. Eu acredito que tem muita gente vivendo nesse fundamentalismo cego porque não experimentou outra coisa. Não sabe o que é. É igual aquela história do Suassuna, que ele conta, muito interessante. Perguntaram o que ele achava da banda Calypto. E ele foi sincero, falou, é uma droga, não gosto daquilo. E a pessoa diz, pois é, mas o povo gosta, o povo compra, é o que mais vende disco no Brasil hoje. E ele disse, vocês não entendem nada. Vocês dizem que cão gosta de osso. Não, cão não gosta de osso, cão gosta de carne. Ele avança no osso porque ele sente o cheiro da carne, mas se você puser carne ali, ele vai desprezar o osso, ele vai avançar na carne. O povo está consumindo lixo porque não conhece coisa melhor. É verdade, cara. As pessoas estão consumindo esse pseudo-evangelho, esse evangelho de ódio, porque não conhecem o evangelho do amor. Porque quando conhecem, quando se abrem, cara, eu duvido alguém abrir mão do evangelho da graça por outra coisa. Eu já vi conservadores, fundamentalistas, abraçando o evangelho da graça. Agora, eu estou para ver alguém que tenha abraçado o evangelho da graça voltar atrás, retroagir. Isso eu ainda não tive o desprazer de ver, espero não ver jamais. Isso mesmo, cara. O evangelho, ele é maravilhoso, né? Todos nós queremos o evangelho. O que a galera recusa é esse outro evangelho, Paulo diz, né? Essa outra coisa travestida, né? De evangelho, que aí precisa ter penduricalhos, né? Precisa ter jeito, tem que ter cor de parede, tem que ter música X e tal, para ver se traz. Porque o evangelho por si só, ele é aquilo ali e a gente já gosta. Já tá bom. Você tocou num assunto muito pertinente, Gito. E é o que mais tem me preocupado nos últimos tempos. É esse fenômeno das igrejas descoladas, o worship, sabe? A turminha das calças rasgadas no joelho, sabe? Que todo aquele visual legal, hipster. Nada contra, cara. Não tenho nada contra ser hipster. Nada contra parede preta. Eu não tenho nada contra. Jogos de luz, calça rasgada. Beleza, legal. O problema é que quando abre a boca... Cara, é a mesma coisa, mano. Pode até usar, sabe, uma linguagem um pouco mais contextualizada. Tem uns até que soltam um palavrãozinho aqui, outro ali, só para dizer que são descolados. Mas é aquele moralismo besta, idiota, não mudou nada, cheira a mofo. Esse evangelho eu não quero. Porque é o odre novo com vinho velho. Interessante que Jesus denuncia o oposto, né? Ele fala de vinho novo
em odres velhos. Hoje a gente está vendo aí um outro fenômeno, que é do odre novo. Mas um vinho que não é vinho, cara, é vinagre. Vinagrão. Cara, esses dias eu vi aqui numa rede social, agora no Instagram tem um negócio aí que é os videozinhos, né? E essa galera adora os videozinhos, né, mano? A galera mais alternativa. E eu vi aqui, eu fui fisgado pelo visual, sabe? Tava tão legal, cara, assim, o jogo de luz e o rapaz também, assim, descolado. Eu falei, nossa, esse cara é legal, deixa eu ver o que ele vai falar, né? Aí ele falou, mano. Aí eu falei, nossa, cara, que derrota, velho. Não acredito que esse moleque falou isso, sabe? Mas é uma coisa bem assim. Eu não vou nem repetir, que senão vocês vão saber de que eu tô falando, né? Mas, cara, é terrível, Hermes. E assim, o que me preocupa muito é a nova geração, cara. A molecadinha cai nesses contos do Vigário aí, entram de cabeça nessas maluquices e estão aí, chama Jesus de oh, Jesus é massa e tá legal, tipo assim. E sem alterar a consciência, né, que é o produto final da coisa, né, a metanoia, né? Sem alterar o jeito de ser, sem propor um futuro, né? Eu fico com medo dessa nova geração, Hermes. Confesso de coração que eles estão presos a esse mecanismo aí que puxa atenção para eles. Pô, puxou a minha, né? Eu já fiquei assim, ó, que legal esse cara aí, né? Porque tava tipo um TED, sabe? Como é que chama? É um TED, já ouviu falar? Que são as palestras de até 15 minutos, num ambiente super alternativo, sim, rápido. Eu falei, e vai sair um gênio, né, mano? Poxa vida, cara, eu fiquei frustrado. E um discurso fundamentalista numa nova roupagem, né? Porque Jesus é gente fina e tal, blá, 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 mas no discurso que ele estava fazendo fique firme no seu casamento para você não deixar a sua esposa, o seu marido ter um caso com o diabo. Sério mesmo. Tipo assim, se a mulher tiver alguma coisa, ou o rapaz tiver alguma coisa que desvia ali daquela coisa de fazer filho, de transar e fazer filho, é diabólico. Tipo assim, se quiser viver junto, mas sem filhos, é porque o diabo já entrou no casório. Meu Deus. É por isso, Gito, que a igreja está cada vez mais distanciada da academia. Essa galera universitária, a maior parte quer distância de igreja, cara. Não tem como conciliar, não tem. O que tem de filho de pastor, de gente criada na igreja, que não quer nem ouvir falar. A pessoa começa a ouvir outras coisas, sabe? A ter uma percepção mais aguçada da realidade. Aí chega na igreja, ouve aquilo e diz, putz, não é para mim. Então, se a igreja não se desconverter desse evangelho fundamentalista, você pode ter certeza, não vai demorar muito e a igreja vai sofrer um desgaste tão grande. Essa coisa ufanista de que nós vamos ser a maioria no Brasil, nós ainda vamos ter um presidente evangélico. Cara, isso tudo vai passar, cara. Isso tudo vai passar. A gente precisa, sabe, baixar a crista um pouquinho, ser mais humilde, parar com essa ideia de que, sabe, aquela teologia de domínio, nós vamos chegar para arrebentar, dominar tudo. Para com isso, cara. A teologia de Jesus é outra, é serviço, é amor, não é dominar nada, não é eleger ninguém. Agora aí, chega a eleição, cara, tem hora que eu tenho que agradecer a Deus pela pandemia, bicho. Porque nessa época eu sou tão assediado por candidato, toda hora vem um e me oferece mundos e fundos. É uma coisa horrível e eu quero distância. Qualquer um que use pastor, o nome pastor, para se eleger, ou que comece a citar versos bíblicos para se eleger, tô fora. Já vi esse filme antes, eu sei onde é que isso vai dar. Você tá doido. Hermes, e sobre essa questão das igrejas inchadas, né, e os jovens universitários caindo fora, tem um fenômeno curioso também, que é quando o adolescente que cresce numa igreja assim, ele chega com a possibilidade de ir para a faculdade, ele cai fora da igreja,
é porque ele percebe que há um universo outro que ele não conhecia, que ele não tinha tido o privilégio, né, de expandir a mente. E aí ele fala, eu não quero mais aquilo que os meus pais fazem lá. E aí você vai nos cultos. Eu fiz uma coisa no passado que foi super curioso, né? Eles estavam criticando muito o fato de ser um jovenzinho falando, aquela coisa toda. E eu perguntei, onde estão seus filhos? Cara, porque nos cultos das igrejas históricas, os filhos dos líderes já não estão lá. Eles não têm prazer naquilo, Hermes. Aquilo virou um velório, um saco, né? E eles veem a distorção que há entre o pai e igreja e o pai em casa, né? Então ele vê a distorção que há. Então ele fala, na primeira oportunidade que eu tiver, eu tô fora. E a faculdade é a melhor desculpa do mundo para não voltar mais, né? E aí tem os grupos de faculdade que eram legais na década de 70, 80, que tinham um diálogo, né, do evangelho com as comunidades ali estudantis. Mas hoje, mano, você tá doido, você vai trocar ideia com um maluco ali, ele tá na terra plana, você fazendo física e tendo que ouvir o irmãozinho responder que é terra plana, que Deus não fez a terra redonda, que senão o povo caía de lá. Aí você fala, eu tô louco, eu não vou trocar ideia com essa malucada, não. Então tem esse fenômeno aí. Gente, tem mais perguntas aqui, eu fico falando. É você, Lili, de novo. Então, eu tenho mais uma pergunta, mas antes vamos ler aqui só o depoimento, aqui, as palavras do Diego, só para ir na ordem. Ele está falando assim, Hermes, sou grato a Deus pela sua vida. Em 2018, eu entrei em crise com as minhas crenças cristãs e foi o ano que conheci a sua página. Graças a Deus eu percebi que não estava louco e que existe um cristianismo fora das teologias fundamentalistas. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Diego. Um abraço, meu amigo. Hermes, o seguinte, estava aqui enquanto vocês estavam conversando, eu estava aqui pensando, você acha que o fato da igreja institucionalizada, né, ela ter se desmascarado nos últimos tempos, né, principalmente por causa dessas alianças políticas e tal, você acha que isso é um ponto, entre aspas, positivo? Até porque, tipo, né, antes tudo era muito camuflado, né, a questão do racismo, a própria violência doméstica, tudo isso a gente sabia que existia, mas era um pouco, né, muito abafado. Hoje em dia as coisas, a igreja se desmascarou de uma forma muito clara, assim. Mas você acha que você considera isso um ponto positivo, justamente para que agora esse outro evangelho, né, que é o que a gente está falando aqui, seja possível, né, ele tenha mais espaço, já que esse modelo está desmoronando? Eu acredito que sim, Lili. Eu gosto muito daquela passagem de Paulo aos Coríntios, que ele diz, e nós, com o rosto descoberto, somos transformados. Né? Ele diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que a igreja institucional fez nesses últimos anos foi oferecer máscara aos seus fiéis. Máscaras. O que houve, sinceramente, não foram tantas conversões como geralmente as igrejas se cartavam. Houve muitas adesões, não conversões. E por muito tempo, você pontuou muito bem, tudo isso ficou camuflado. Quer dizer, para bom entendedor, né, meias palavras basta. Aquelas pessoas com uma percepção mais aguçada percebiam, tem uma coisa errada aí nesse discurso. Mas para a maioria a coisa ficava muito nas entrelinhas. Foi necessário que tudo isso acontecesse para as máscaras caírem. E eu acredito que a partir daí, quando a hipocrisia é confrontada, é que as mudanças começam a acontecer. Não há mudança, não há transformação onde as máscaras sejam mantidas. Elas têm que cair. É claro que o efeito colateral é muito grande. Hoje, o que mais a gente vê é desigrejado. É gente que diz que ama a Deus, mas não quer tomar parte da igreja como instituição. E essa gente está como rebanho sem pastor.
Como é que a gente faz para agregar? E é muita gente vacinada contra a igreja. É por isso que nas redes sociais, quem me acompanha sabe, geralmente eu não uso o título. As pessoas me chamam pastor, bispo, mas eu não uso, eu não gosto. Porque eu sei que há uma reação. As pessoas, sabe, elas tomaram ojeriza. Então eu prefiro que elas me vejam como um ser humano, como elas. Eu não estou falando em nome de uma instituição. Eu presido uma instituição, que é a Reina, que é a Rede Internacional de Amigos e Amigas. Mas eu não quero que a Reina seja apenas uma denominação religiosa, com todo o peso institucional. Eu quero apenas que ela seja um lugar onde amigos se reúnam, sabe? Sem aquele peso dogmático, sem aquela mania de trabalhar em função da manutenção da estrutura eclesiástica. Tudo que as igrejas fazem hoje tem como objetivo a manutenção da estrutura. Eu não quero isso. Eu não quero trabalhar para manter uma igreja. Geralmente, o que eu digo na Reina é que a Reina é a igreja feita para acabar. Muita gente se assusta quando eu digo isso, porque para mim toda igreja é feita para acabar. Tem prazo de validade. É um odre. Quando o odre envelhece, precisamos de um novo odre. A presbiteriana teve o seu momento, fez um trabalho belíssimo. Eu não sei se hoje ela se põe a responder às questões pertinentes hoje. Ela ainda está preocupada em responder a questões da época que se cobrava indulgências. Entende o que eu quero dizer, Lili? Então, quais são as questões de hoje? Com o que nós estamos lidando hoje? Se a nossa igreja se dedica a responder essas questões, então ela tem relevância. A partir do momento em que novas questões surgirem e que a nossa não der conta de respondê-las, cara, que Deus levante outras. Eu costumo usar a seguinte analogia. Por exemplo, numa gestação, você tem a placenta, você tem a criança. Quando a criança nasce, o que você faz com a placenta? Descarta. Ela foi importante? Foi. Sem ela, a criança não teria sobrevivido. Mas imagine uma mãe que dissesse, eu tenho uma dívida de gratidão com essa placenta, eu vou criá-la. Ela vai poder ser. Ela tem prazo de validade. Nós estamos jogando a criança fora e criando a placenta, cara. Qual é a razão de ser da igreja? A igreja é a igreja institucional, tá? É a placenta na qual está sendo gerada a nova humanidade. A igreja, realmente, a igreja que vai permanecer para sempre, não é a instituição, é a nova humanidade, é a civilização do reino, a civilização do amor. Outra analogia que eu uso é do prédio e dos andaimes. Enquanto você está construindo o edifício, os andaimes são importantes. Depois que o edifício está pronto, não há razão de mantê-los ali. Pelo contrário, a permanência deles vai enfeiar a fachada do edifício. Então, nós não devemos levar as pessoas a cultivar amor pela denominação. Elas precisam amar as pessoas. Não há como amar a Deus desprezando o ser humano. O Deus revelado em Jesus escolheu ser amado no outro e não apenas isso. Escolheu ser servido no outro. Então eu não sirvo a Deus enquanto eu não servir ao meu próximo. Muito bom. O Will, ele fez uma pergunta aqui. Hermes, eu vi sua fala na live com o Ismael Lopes e você falando da troca de bastão de gerações, falando de João Batista e Jesus. Mudou muito a minha percepção, mas eu queria ter anotado. Você pode repetir? Eu limei sem vírgula, tá, gente? Se não ficou claro, eu posso ler de novo. É porque é um assunto muito abrangente. Mas eu tenho um livro da minha autoria chamado Cara e Coroa. E eu tenho físico, inclusive, ainda não esgotou essa edição. Se alguém tiver interesse, pode me procurar em inbox ou por DM e adquirir esse livro, porque eu trato justamente dessa dinâmica e do conflito entre gerações. Eu vou tentar resumir para não deixá-lo sem resposta. Jesus identifica João o Batista como sendo Elias, o cumprimento da promessa de que Elias voltaria e que precederia
o Messias, prepararia o caminho para o Messias. E eu digo que João Batista foi o último dos moicanos. Ele representava toda uma geração de profetas que o antecederam. Jesus representava o novo, o frescor, a nova aliança. E como é que eles interagiram? Imagine duas gerações separadas no tempo. Como eles interagiram? Primeiro, honrando um ao outro. Jesus honrava João como ele jamais honrou ninguém. Ele dizia, dentre os nascidos de mulher, nenhum foi tão grande, tão importante quanto João. E veja que João nunca fez um único milagre sequer. Mas Jesus o colocou como o mais importante dos mortais. João Batista, por sua vez, ele honrou Jesus de tal maneira que ele disse, quando Jesus vinha para ser batizado, eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. Então, uma geração prepara o caminho para a geração que virá depois. Mas não só isso, uma geração tem que honrar o legado da outra geração. Eu costumo dizer o seguinte, meu avô foi pastor, inclusive. Meu pai também foi pastor. Digamos que o meu avô tenha sido a geração que abriu o caminho com picareta no meio do mato. E, de fato, ele fez isso. Ele, para abrir uma congregação numa cidadezinha chamada Cachoeira de Macacu, aqui no Rio, ele teve que abrir caminho no meio da mata. A geração do meu pai já encontrou o caminho. O que a geração do meu pai fez? Pavimentou o caminho. Aí chega a minha vez, a vez da minha geração. Qual é o papel da minha geração? Sinalizar o caminho para que a próxima geração possa percorrê-lo com segurança. Então, o trabalho de Deus não é um trabalho que possa ser feito por uma única geração. A minha geração não vai dar conta de mudar o mundo. Mas assim como hoje eu sinalizo um caminho que meu pai pavimentou e meu avô abriu, eu também estou abrindo o caminho que meus filhos vão pavimentar e os meus netos vão sinalizar. Se nós mantivermos essa ideia, essa percepção de um trabalho multigeracional, gente, num prazo de 3, 4 gerações, a gente muda o mundo. Basicamente é isso. Gente querida, vocês têm top 10 segundos para fazer suas últimas perguntas, senão nós vamos encerrando aqui, porque hoje é sexta-feira, sextou, 10h30 da noite, ainda dá tempo de sair para a balada aí do seu quarto, você vai para a sala e não sai da sua casa, que nós estamos em quarentena ainda. O mundo parece que não, mas, quer dizer, eu tô, né? Não sei vocês, eu tô aqui trancado aqui, eu e meus amigos pernilongos. Que é o que estão me acompanhando aqui, cara. Ô, Hermes, você tá quarentenado também? Tô. Agora eu estou saindo um pouquinho mais, mas tomando todas as precauções e só quando necessário. Eu continuo quarentenado. Nem subir ao púlpito eu tenho subido. Desde março que eu não sei o que é subir ao púlpito. Não sei o que é culto presencial. A nossa comunidade de fé está trancafiada em casa. Nós estamos mais trancados que a comunidade dos discípulos de Jesus lá, que estava escondido com medo dos romanos. Nós estamos no medo do Covid, meu velho. Que se Jesus aparecer no meio de nós e falar, Pai, seja convosco, a gente vai falar, o senhor já passou álcoolzinho na mão, já passou um negocinho? Vem encostar em mim com essa mão suja aí. Né? Mas é verdade. Gente, olha, o Hermes tem um montão de livros e vocês podem comprar entrando em contato com ele, beleza? Inbox aqui ou no Instagram, vai lá, siga Hermes Fernandes, já pede os livros. Aí você manda, né, Hermes, pelos correios. Pode demorar um pouquinho porque tá na pandemia e tá... mas está chegando, mas chega. O último livro meu físico é o Apocalipse. Que é um comentário meu sobre as profecias de Apocalipse. Mas numa abordagem teológica e psicológica. Eu tomo ali a chamada psicologia analítica de Carl Jung para falar de Apocalipse e ficou bem interessante. É um livro de capa dura, uma encadernação especial, e hoje está custando R$ 59,90 já com a taxa de correio.
E Aí, ó, show lancei de bola. também recentemente um livro chamado Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Só que esse eu não tenho físico, é só digital. Você procura lá no Amazon. Aliás, no Amazon eu tenho vários títulos, inclusive romances, né? Eu tenho 6 romances da minha autoria e que estão lá disponíveis para a galera. Então, beleza, gente. Anota aí e já leia. Ler já é um milagre. Se você ler os livros do Hermes, então é um milagre e meio, né, cara? Porque aí você já abençoa o irmão, já sai abençoadão também. E leia esse aí da homossexualidade para você não tratar os nossos irmãos homoafetivos como escória. E se você for, não se sentir escória. Ser amado por nós e por Jesus de Nazaré. Oh, glória! Gente querida, então é isso. Eu queria agradecer, Hermes. Brigadão, viu, mano, por você dispor sua sexta-noite aqui com a gente, ensinar a gente um pouquinho sobre a mensagem da graça de Deus. Obrigado por você compartilhar do seu coração também nas respostas. Pô, alegria para nós. E queria te falar, mano, e a todos que aqui estão também, que apesar da pandemia, a gente tem andado em dias muito solitários, né? Muito distantes, porque nós estamos com medo de tanta pedra que voa, né? A gente está com medo também de gente, né? Não só porque pode nos contaminar, né? Mas porque a gente está esperto. Eu queria dizer a todos vocês, a todas vocês, ao Hermes em especial e a quem esteja aqui pela primeira vez, que é legal demais descobrir gente boa de Deus na Terra para a gente caminhando junto. Mesmo que o Hermes esteja no Rio, eu estou aqui em São Paulo agora, depois vou para Goiânia. É bom demais ter gente boa de Deus para andar junto. E gente boa de Deus não são as pessoas que elas têm a mesma ortodoxia, é o amor com que amam. Eu sou muito mais próximo da Madre Teresa de Calcutá, ou do Papa Francisco, ou de um Chico, como que chama do Espiritismo? Xavier. Eu ia falar, Chico Xavier. eu ia falar Chico Science, né? Eu falei, não, isso aí é lá da música. Né? O Chico Xavier, pelo amor com que amam, do que gente evangélica que, não ama. Então a gente tem que começar a descobrir gente boa de Deus. A gente não descobre pelo que eles estampam na camisa, pelo título que tem, a gente descobre pelo amor com que amam. E aí a gente tem que andar perto dessa galera. Graças a Deus, em Goiânia, eu sou cercado de gente boa de Deus. Tem uns espalhados por aí, a Lili, lá em Uberlândia, galera de Brasília. E tem o Hermes lá no Rio. E, Hermes, você pode se sentir acolhido por gente. E nós aqui, ó, nós somos um bando de picareta cheio de amor de Deus no coração. Obrigado, meu irmão. E é bom demais estar junto, viu? Obrigado por você ter topado essa sexta-noite. Isso tem a ver com amor, né? O amor de repartir o coração nesses tempos de tribulação. Não é à toa, meu velho, que a Xuxa ouve e lê você, né? É uma senhora, eu ia falar uma moça, mas ela já é uma senhora, que busca uma espiritualidade. Desde novinha a gente percebe isso, né? Ela, numa decisão de uma espiritualidade que tem a ver com o que ela discerne de ser bom, né, entre os homens. O cara lá de cima. Exatamente. O cara lá de cima. O cara lá de cima. Então, que bom que você é o cara aqui de baixo, né, mano? Para levá-la até esse conhecer do amor de Deus, né? Como você disse hoje mais cedo, você anuncia o evangelho não, né, nas minhas palavras, né, não necessariamente para tirar a pessoa de um sofrimento eterno, né? Tirar o cara do inferno, mas é para tirar o inferno do cara, né? E eu fico muitas vezes assim também, né? Gosto de pensar missões, essas coisas todas, não como a probabilidade impossível de fazer com que a eternidade de alguém seja mudada, pelo amor de Deus, mas assim, agora, o dia em que eu discerni o evangelho, quando Jesus me derrubou do meu cavalinho aqui, me deu umas porradas, foi o melhor dia da minha vida, cara. E viver com Jesus, com essa liberdade e leveza,
a gente gostaria de ter umas 10 reencadernações, né? Umas 10 reencarnações para poder viver com essa alegria, porque a vida, a partir do momento que você discerne o evangelho, pô, passa a ser um negócio legal, né, cara? Tipo assim, tem um monte de porcaria que acontece no meio do caminho, faz parte, vamos embora, né? Então é uma alegria. E eu gostaria que as pessoas tivessem essa mesma alegria. A Xuxa também, quero que ela tenha esse discernimento, que ela, pô, que alegria é viver, para quando chegar aquele dia que a gente tiver que ir embora, todos nós, a gente possa dizer, ó, eu tive um caso de amor com a vida, vou ficar com saudade disso aqui, mas parece que a vida que o Senhor tem de agora em diante é bem mais bacana, então vamos embora, né? Então, que o Senhor te abençoe, mano, para você ser esse cara que leva a vida para as pessoas agora. Tira o inferno meu mano, delas. muito obrigado, muito obrigado. Eu queria aproveitar e pedir que vocês orassem pelo nosso trabalho. Durante esse período de pandemia tem sido um desafio muito grande. Meu púlpito hoje são as redes sociais, mas eu estou alcançando muito mais gente do que no meu púlpito convencional. Uhum. E mais, né? Você sabe que a gente tem aquele trabalho lá no Lixão, que da última vez que nós estivemos juntos, você me deu a oportunidade de falar um pouco sobre ele. E esse mês agora é o mês das crianças, então além das cestas básicas que a gente vai distribuir para mais de 100 famílias, na época eram 80, agora são mais de 100 famílias. Além disso, a gente quer distribuir 500 brinquedos para as crianças. E a gente tem pedido ajuda, quem puder contribuir de alguma maneira, para que a gente possa comprar os brinquedos, para que a gente possa estar lá no último sábado desse mês. Se você mora no Rio de Janeiro, quiser ir com a gente, puxa, vai ser uma alegria. Me procure em inbox, me procure por DM, que a gente marca um lugar para se encontrar, porque é maravilhoso, cara, quando a gente pode amar despretensiosamente, sabe, sem esperar nada. Amar por amar, encontrar Jesus naquelas pessoas. Eu não estou indo levar Jesus. Quem sou eu? Eu estou indo buscar Jesus. Jesus está nelas. E na medida em que eu identifico Jesus no outro, o outro o identifica em mim. É isso que eu quero. É isso que torna a vida tão gostosa de ser vivida. Show. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar a conta bancária lá nas nossas redes para quem quiser mandar uma oferta para comprar brinquedo para a molecadinha, aí você manda direto na conta, beleza? Não precisa nem prestar conta para mim. Manda lá pro Hermes lá que o que cair lá é dinheiro, vira brinquedo ou comida. Então tá tranquilo. E você que é do Rio, eu queria desafiá-la a ir lá, pô. Você não tá fazendo nada mesmo aí, fica aí o dia inteiro, vai de máscara, põe a máscara e vai lá para estar junto, para você mostrar em fotos para nós como que foi essa parada, beleza? Aí você fofoca aqui para a gente, que a gente quer ver. Então, ó, quem é do Rio aí, vai lá com o Hermes, tá? Fechou, cariocada? É nóis. Último sábado, 9 da manhã, a gente está no Lixão. Fechou. A Sarinha aqui já deu um sorriso que vai, ó. Ela é do Rio, tá ali, ó. Olha lá, deu legal. Outro sorriso agora. Seja bem-vindo, fechou, hein, Sarinha? Espera as fotos, hein? Faz assim, ó. Ah, ó, todo mundo viu que ela deu um joinha. Se ferrou, Sara. Vai ter que ir agora, hein? Já manda... Aqui não tem esse negócio, não. Aqui é na vergonha. A conversão aqui é na vergonha, Hermes. Faz o cara passar vergonha. O Diego é do Rio também. Você vai lá, Diego? Já estamos esperando sua resposta positiva aqui, hein? Tá bom? Depois dessa aula aí sobre o amor vence, vamos ver se o amor te venceu. Partiu. Aê, Hermes! Já 2 já, hein, velho? Já. Ó, e leva dinheiro, hein? Para comprar brinquedo. Não vai sem dinheiro, não. Gente querida, Deus abençoe vocês. Hermes, brigadão, viu, mano? Deus te abençoe muito. Um beijo no coração, Gito, em todos e todas aí. É sempre um prazer estar com vocês. E quando terminar aqui, quem quiser, vá no meu canal no YouTube, que é Bispo Hermes. Se eu tivesse começado o canal hoje, seria só Hermes, mas eu comecei há muitos anos atrás, Bispo Hermes, youtube.com/Bispo Hermes. E na semana passada eu postei um vídeo sobre depressão. Depressão não é frescura nem falta de Deus.
E hoje eu estou postando o vídeo Masculinidade Tóxica. Gente, assistam. E tem outras mensagens lá, desintoxicação religiosa, mensagem que eu falo sobre N assuntos. Eu acho que vale a pena, inclusive uma sobre inferno. Uma não, duas. Sobre inferno. A temperatura esquenta legal. Não deixa de assistir, não. Show de bola. Quem não quer ir para lá, assista o vídeo. Valeu, gente. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado tchau, pela gente. aula. Bom final Valeu, de semana para todos nós. E vamos que vamos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.